dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Caio Rutka, a minha dupla é o Nicolas Siviero e esse é o vídeo de apresentação do nosso aplicativo da matéria de programação de dispositivos móveis. O nosso aplicativo tem por nome Cards Against Students, que é baseado num jogo que existe na vida real. É um jogo de cartas. E basicamente a ideia desse jogo é que tenha, nesse caso que a gente fez uma releitura, é, que tenha um professor que vai escolher as cartas pretas, ele escolhe uma e essa uma carta vai ser mostrada para os alunos e os alunos vão ter nas suas mãos cartas brancas e eles têm que escolher a carta branca que mais combina com a carta preta que o professor deu, como se fosse uma prova que o professor deu, e o aluno tem que escolher a resposta que mais se adequa. Uma vez que todos os alunos escolhem, o professor vem a julgar qual a, qual a carta que melhor se encaixou no propósito da carta preta que ele tinha escolhido, e esse aluno pontua e assim vai o jogo. Então, a gente fez o desenvolvimento do front-end do aplicativo, a parte mobile, é, usando o Flutter, que é um framework do Google, que é baseado numa linguagem de programação chamada Dart, certo? Esse aqui é o projeto do Android Studio da aplicação. Então, aqui é a árvore de arquivos. O Flutter ele é um tipo de aplicação que roda tanto iOS como Android. Aqui eu estou rodando um emulador no meu computador de um celular Android mesmo. E aqui temos na árvore de arquivos, temos aqui nesse PubSpec YAML, temos todas as dependências externas de bibliotecas de terceiros para facilitar algumas coisas. Aqui tem todas as chamadas dos assets, certo? E aqui dentro da biblioteca lib temos todas a paginação do aplicativo e toda a parte do front-end, certo? E num arquivo separado, roda o back-end da nossa aplicação, certo? Aqui a gente consegue ver também a árvore de arquivos, eu vou fechar ela um pouco, mas aqui também temos a árvore de arquivos do nosso back-end. O back-end a gente escolheu usar Node.js, desenvolvendo uma API REST por trás dele para fazer toda a tratativa de rotas, tanto da parte de usuários, da parte de cartas e a parte da partida, como eu tenho que ter todo esse dinamismo de respostas rápidas entre alunos e professores e alunos na sala. É, então a gente escolheu usar socket, certo? Então aqui nesse mesmo código eu consigo eu rodo tanto a parte das rotas do protocolo REST como a parte dos sockets, certo? Eu vou mostrar primeiro o aplicativo rodando aqui na minha máquina. Primeiro aqui, então para rodar o back-end, a nossa API, né? Ela roda local e aqui ela já está rodando, certo? Ela está rodando no localhost porta 3000 e esse cara aqui eu vou dar só um refresh nele ali. E aqui esse cara aqui que está consumindo todos os dados, todas as questões, as informações do nosso back-end. Todas as informações de usuário, as cartas, tudo está sendo salvo num banco de dados não relacional, o Mongo, certo? E a parte e toda a parte
de acesso a gente consegue fazer tanto pelo aplicativo, consumir essas informações, e também com o Insomnia a gente consegue fazer algumas tratativas, por exemplo, de adicionar usuários administradores, que é uma coisa que o usuário normal não deveria conseguir, certo? Primeiro eu só vou olhar aqui na rota de listagem de usuários, os usuários que eu tenho cadastrado hoje. Então eu tenho um usuário chamado Caio, com e-mail e uma senha, e a função dele é um usuário comum. E também tem o Nicolas, tem o e-mail dele, a senha, e aqui ele é um usuário administrador. Isso tudo tá salvo aqui no MongoDB, ele pega daqui. Então se eu der uma olhada nas coleções aqui que eu tenho no meu banco de dados, ele já carrega aqui. E eu puxar os usuários, a gente vê que esses dois usuários é o que está cadastrado no meu banco, certo? Então, beleza. Então, primeiro eu vou entrar com o usuário normal, que é o Caio. Então, eu escrevo aqui o nome dele, a senha, sem muito pudor por enquanto. E aqui eu tenho as três opções desse usuário. Ele pode tentar entrar numa sala, ele pode verificar as estatísticas que ele tem ali de número de partidas ganha, número de rodadas ganha, número de rodadas que ele jogou, para ele ter uma noção de como é que está o winning rate dele. Então, se eu clicar aqui em estatísticas, ó, ele me reporta que esse usuário é o Caio, ele já jogou 0 partidas, 0 rodadas, ele ganhou 0. Aqui tá tudo puxado aqui do banco, né? E aqui também eu consigo gerar um PDF com esses dados. Então eu consigo pegar e gerar essas estatísticas, eu consigo eternizá-las num PDF ali, para eu poder mandar para amigos e coisas do tal. E aqui esse é o PDF que ele gera. Então ele gera um PDFzinho bonitinho com todas aquelas informações que tinha anteriormente. Aí, outra opção que eu tenho, eu posso deslogar, que ele volta lá para a tela de login. E também a gente tem a possibilidade da gente encontrar uma sala para a gente jogar, certo? Seria a partida em si. Aqui no botão encontrar sala, ele vai fazer listagem de todas as salas disponíveis onde os usuários podem entrar. Então aqui eu tenho essa lista, a sala 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O usuário pode escolher qualquer uma delas para entrar. Então, por exemplo, escolhe a sala 1. Aqui ele vai listar todos os usuários conectados naquela sala que vão fazer parte daquela partida. Se um usuário sai, ele some daqui. E eu posso sair dessa sala mesmo e escolher uma outra. Então, eu escolhi o que eu quero jogar na 6, na verdade. Então tudo bem. Como eu não consegui rodar é, outros emuladores em paralelo aqui, eu não vou conseguir colocar os outros usuários, mostrar isso, certo? Mas a rotina de jogo eu consigo explicar aqui como que seria a partida. É, então eu vou iniciar a partida aqui. Primeiro, a gente tem o professor escolhendo a carta que ele vai usar para os alunos escolherem. Aqui, daí, o aluno ele vai ter uma possibilidade de escolha de 3 cartas para resolver aquele problema do professor. E o professor, a partir do momento que os alunos escolhem as cartas, ele tem que avaliar e escolher a que melhor se encaixa nesse problema, certo? Que em um dia de prova só não pode faltar uma coisa e ele escolhe uma dessas aqui. Por exemplo, acho que essa aqui é uma que se encaixaria bem, certo? É, e o jogo continua assim até que terminem as rodadas e os usuários vão pontuar, certo? Agora eu também quero mostrar a questão do registro de usuários e
combinações errôneas de usuários que não existem, que o aplicativo ele faz essa tratativa. Então, por exemplo, aqui eles agem todos os usuários cadastrados, certo? Os nomes de usuário e e-mail são únicos, então não tem outra pessoa com esse nome de usuário, nem com esse, enfim. E aqui eu vou mostrar como seria o registro de um novo usuário e mostrar que ele de fato vem para cá, certo? Aqui eu vou tentar entrar com um usuário que não existe. Então, por exemplo, o usuário Danilo, ele não existe, certo? E eu vou colocar uma senha qualquer aqui, 1, 2, 3, 4, e tentar acessar o aplicativo. Logo de cara ele já me diz que ocorreu um erro ao efetuar o login. Então vamos registrar esse usuário. Eu vou na parte de cadastros, vou colocar um nome de usuário, um e-mail. Não sei se vai, mas um e-mail. Aí a senha eu vou pôr 1, 2, 3, 4 mesmo. 1, 2, 3, 4. Certo? E vou cadastrar o usuário. Novo usuário cadastrado, sucesso. E vou tentar entrar de novo com o Danilo agora. Em 1, 2, 3, 4. E de fato ele entrou. Toda vez que eu registro aquele tipo de. Daquele jeito, ele vai registrar um usuário do tipo comum, do tipo user. Se eu puxar aqui pelo Insomnia, a lista de usuários, ele mostra aqui, ó, o Danilo, senha 1234, ele é do tipo usuário. Aí. E aqueles dois que já existiam aqui continuam, certo? Aí, agora também outra coisa que eu vou mostrar é com o usuário administrador, que no caso é o nosso usuário Nicolas. Aqui a gente pode ver que ele tem uma nova possibilidade, que é a aba de editar cartas. Eu posso tanto adicionar como editar cartas que já existem para fazer um controle mais fácil. Às vezes não tem que mudar direto aqui, utilizando os métodos manuais. Eu consigo fazer o login com o usuário administrador e fazer essas alterações logo aqui. E aqui são as cartas, os exemplos de cartas, né? Todas puxadas direto lá do banco. Então, ó, aqui, notas baixas, injeções, lance de vômito, gravidez, todas aqui. No banco, se eu for puxar esse método aqui, ele me retorna todas as cartas. Então, estão todas aqui. Notas baixas, injeções, todas as cartas estão aqui. Então, e aqui, esse aqui só me retorna as cartas brancas, que é mais da tratativa da partida, e aqui ele me retorna todas, certo? Então aqui, a hora que eu volto, eu consigo também ter as estatísticas desse usuário administrador, porque ele também, além de ser um administrador, ele também pode, pode jogar normalmente, certo? E da aplicação é basicamente isso. Eu vou agora dar uma leve pincelada em partes importantes do código, do back-end, falar um pouco da API. Primeiro eu vou falar da API. Então, aqui eu tenho as chamadas no Insomnia do consumo de toda essa API REST, certo? Então, algumas chamadas, né? Eu consigo adicionar novos usuários por aqui, novas cartas, criação de novas cartas brancas e pretas, métodos GET que vão listar essas cartas. E aqui é o código em si. O, o, o principal arquivo seria esse server.js. A gente está usando o Express, o Mongoose para fazer o Express para fazer esse acesso do Node com o web, o Mongoose para fazer a integração com o Mongo, Body Parser para a gente usar um tipo específico de arquivo, o Chorus faz a tratativa de deixar ou não um determinado quem pode ou não acessar a nossa API, certo? O protocolo HTTP, a parte de socket. E aqui são métodos do usuário da parte da partida. Aqui é a parte de conexão com o Mongo,
certo? E aqui toda a tratativa do socket, que eu vou deixar por último. E aqui ele vai fazer a chamada, aqui é a tratativa do JSON, aqui ele diz que qualquer ponto, qualquer pessoa, qualquer IP consegue acessar a nossa API. E aqui ele puxa um arquivo chamado routes, que está aqui, que vai descrever as rotas. Então eu tenho rotas das cartas, dos usuários, eu posso fazer login, deletar usuários, aqui eu posso criar um novo usuário, né? As cartas pretas e brancas a mesma coisa, eu posso achar uma carta pelo código ID dela. E tudo isso a gente fez usando o Mongoose, que é um esquema, são esquemas do Mongo. Então, por exemplo, o usuário ele é composto por ele é um esquema composto por username, e-mail, password, o tipo de usuário, todas aquelas informações que aparecem no aplicativo, certo? Aí eu tenho também a carta branca, então eu tenho um ID dessa carta branca, eu tenho também a frase dessa carta branca, e as cartas pretas, que seguem o mesmo padrão, tem a frase e o ID dessa carta. Certo? E aqui eu tenho os controllers de cada um, que são como se fossem os métodos, certo? Então, aqui, por exemplo, do usuário, eu tenho um método que vai me listar todos os usuários que estão cadastrados. Aqui eu tenho um método de store que vai adicionar um novo usuário no meu banco, de acordo com o body parser, o multiform part data que foi passado para ele. Aqui eu tenho um método que pode deletar os usuários. Eu também tenho um método aqui de login, que ele vai procurar em todo o banco uma combinação de usuário e senha passada para ele. Se ele não achar, ele retorna um JSON do status não achou, e se ele encontrar, ele retorna um JSON com o status achou e todas as informações desse usuário, certo? Aí, as cartas brancas e pretas seguem mais ou menos o mesmo padrão. Então, tem o index da mesma forma, o store que vai fazer o cadastro. A única diferença é que aqui ele faz a iteração do ID. Então, o ID inicial da carta vai ser sempre 1. E ele vai fazer essa verificação. Ele vai procurar qual a carta com ID maior e a carta que for adicionada agora vai ser um ID acima. Então, se a carta de ID maior for a 40, ele vai lá, a próxima ele vai adicionar como 41. E daí depois disso ele vai lá e adiciona essa carta. Então, a única coisa que eu tenho que passar para cadastrar uma nova carta é de fato a frase. O ID ele vai ser automático. A parte de fazer a deleção, de deletar e encontrar uma carta de acordo com o ID. Então eu quero que me retorne a carta de número 1, 2, 3. E ele vai achar, procurar essa carta e vai me retornar ela. Se ele não encontrar, se eu quiser, por exemplo, só tem 40 cartas e eu quero que ele me retorne a carta de número 50, ele não vai achar. Então ele vai te falar, não achei, certo? E aqui eu tenho um controller que vai só me. Não, user não, desculpa. O cards. Eu tenho um controller que faz só para que é usado só para me devolver num JSON só, é, tanto cartas brancas como cartas pretas, certo? É, aí aqui no server tem a parte do socket. Então funciona mais ou menos assim. A partir do momento que a aplicação se conecta ao meu servidor, o cliente conecta ao servidor, ele gera um socket ID para essa conexão e fica esperando. Quando ele escuta algum desses eventos, ele vai fazer uma determinada ação. Então, por exemplo, a partir da conexão ele vai ficar escutando esses eventos. Quando para o nosso socket for enviado um evento do tipo getRooms, ele vai fazer essa rotina, certo? Então, se o nosso cliente mandou um método para o nosso servidor, para o nosso socket do tipo getRooms, ele vai me retornar, vai emitir um outro evento para o nosso cliente chamado RoomsList com a lista de salas. Então, o usuário, a aplicação pede as salas e a nossa
o nosso servidor retorna essa lista, certo? Outro evento é quando o client-side ele faz o join numa sala, passando um usuário e a sala que ele quer fazer join. Então, por exemplo, que ele quer fazer ele quer entrar. Então, por exemplo, o usuário Caio quer entrar na sala 1. Ele fez, deu um join, emitiu um evento join room, passando, desculpa, com o nome de usuário e sala dele, certo? Aí, a partir desse momento, ele adiciona esse usuário com um socket ID dele específico que foi criado na conexão e com o nome dele na sala, ele usa esse método aqui, user join, ele dá o join na sala, desse usuário na sala, ele criou esse usuário aqui, e emite uma mensagem de boas-vindas, certo? E dá um broadcast para todos os usuários conectados nessa sala, ele dá um broadcast falando, ó, o usuário X entrou. E também, além disso, ele manda uma lista de todos os usuários que estão conectados nessa sala. Então, o que acontece na nossa aplicação lá? Eu vou mostrar isso depois. A partir do momento que um usuário novo acessa a sala, logo de cara ele vai dar um join room, certo? E nessa rotina ele vai dar um emit room users. E aquela lista de usuários conectados, ela fica escutando esse evento aqui e listando o que ela me passar. E a partir do momento que ela me passa uma lista com um usuário a mais, ela pega esse usuário a mais e vai listando lá. Então, toda vez que um usuário entra ou sai da sala, automaticamente aquela lista que está sendo mostrada no aplicativo, ela é atualizada. E daí aqui a parte de sair da sala, certo? O usuário pode sair da sala, que faz essa questão é, de sair da lista de usuários da sala. Tem a parte de desconectar do socket também, quando o aplicativo fecha. E a parte de iniciar o jogo, certo? E faltou a questão do. Aqui é a parte de usuários do socket. Então tem os métodos de user join, que é o usuário entrando lá, a parte do user, do get, do qual usuário que está conectado agora, a parte dos usuários conectados na sala e a parte do user leave, que é para o usuário ele efetivamente sair da sala, certo? Aí esse é o nosso API. Aí aqui seria o código da nossa front-end, certo? Aqui é a parte main que vai fazer toda a listagem de rotas, certo? Então eu tenho a página de login, de menu de administrador, a sala de partida, nova partida, registro de usuário, edição de cartas, nova carta, estatísticas e a sala de partida em si, certo? A primeira página que a gente vê é a página de login, certo? Então, a partir do momento que seria essa página aqui. Então, aqui é o consumo do método da nossa API do user login. Ele vai fazer essa requisição e ele pega os dados aqui dessa resposta. E aqui embaixo aqui, ó, que ele faz a tratativa se ele vai deixar o usuário passar ou não, se ele de fato achou ou não um usuário com aquela combinação de senha. E também vai fazer a tratativa de que se o usuário é ou não um administrador. Então, se esse valor que foi passado for do tipo achou, for um achou, ele vai deixar de fato entrar. E se esse cara se esse cara for, esse usuário for um usuário normal, ele vai para a rota de menu padrão. Se ele for um usuário administrador, ele vai para a rota de menu administrador, certo? Se ele não encontrar usuário com aquela combinação de usuário e senha, ele vai dar um erro, efetuar o login e vai popar aquele alerta, certo?
É, tá, outra página. A partir do momento que eu faço login, além do login, né, antes eu tenho a parte do registro. Então, usuário sem e-mail. Deixa eu entrar aqui. Então eu posso passar o usuário sem e-mail, ele vai pegar todos os dados passados nessa checkbox e vai fazer o post na rota do user. E vai passar para esse cara todas as informações, certo? Se ele passar alguma informação que às vezes ele tenta passar um nome de usuário que já existe ou alguma coisa assim, ele vai barrar aqui e se não ele vai dar cadastrado um novo usuário com sucesso, certo? A partir do momento que daí que o usuário faz o login, ele vai para a rota de menu, que é aqui, a parte do menu. Essa é a menu simples. Aqui ele vai para a sala, para a rota de encontrar sala, ele pode ir ou para estatísticas, igual a gente viu aqui. Vou fazer o acesso só para ficar mais fácil de visualizar. Ah, não, acho que eu errei assim. Aí. Então aqui estatísticas, deslogar e encontrar sala, certo? O encontrar sala ele vai para uma rota chamada match list, que está aqui, e essa é a sala que vai fazer o consumo da parte do socket. Então, logo no construtor dessa tela, ele faz a conexão com o socket e dá um connect, ele conecta lá e pede a lista de salas. Emite um evento do tipo room list, cujo qual o servidor vai me retornar uma lista com todas essas salas, que é exatamente o que acontece aqui. Eu clico em encontrar sala, ele me retorna essa lista, que de fato está aqui. Foi o que ele tinha mandado, certo? Aí, quando o usuário clica aqui para acessar, ele vai emitir um evento e a resposta vai ser o join success e vai me retornar essa lista de players, cuja qual ele vai fazer a listagem aqui, certo? E aqui também, toda vez que é emitido o room users, ele vai fazer vai mostrar para o usuário todo mundo que está cadastrado naquela sala que ele entrou, certo? Eu vou agora mostrar a parte das estatísticas também. Estatísticas. Aqui é o código das estatísticas. Deixa eu entrar aqui. Então aqui ele está puxando esses dados e do PDF está aqui embaixo. Ó, que é a função de create PDF. A partir do momento que ele cria, aqui são todas as configurações do tipo do jeito que eu quero o PDF. E ele que vai fazer essa criação com o nome output.pdf e o usuário pode baixar, mandar para qualquer pessoa e tudo mais. Eu também posso, aí eu tenho também a parte das cartas, certo? Só deixa eu achar aqui. Aqui, Edit Cards Page, certo? Então eu tenho uma classe do tipo cartas, que tem a frase e o ID de cada carta. E aqui é o método que vai chamar lá a nossa API REST a lista de todas as cartas do nosso back-end, que é exatamente isso daqui. Esse usuário não tem esse acesso, né? Então o Nicolas, que é o nosso usuário administrador, ele pode entrar aqui e puxar exatamente aqui. A hora que a gente clicou, ele deu esse método aqui e o retorno dele foi de fato todas as cartas que estão registradas, certo? E também eu tenho a parte do código da sala, certo? Aqui acho que ele deu um probleminha na minha conexão, só um segundo. Carregou, a internet está um pouco lenta. Aí aqui, nessas salas, igual eu mostrei lá, aqui tem os usuários. E a partir do momento que eu inicio, ele vai fazer aqui é o código
da partida em si, certo? A página de partida. Então, eu tenho o construtor que vai fazer que vai escutar o evento room update do nosso socket, certo? Aqui eu tenho também a listagem das cartas, a lista daquelas cartas que são mostradas ali, certo? Aqui quando eu vou iniciar aqui. Essas cartas aqui estão todas codificadas aqui, puxadas é, diretamente desse banco. Então as cartas brancas e as cartas pretas que estão aqui, certo? E aqui também está a parte do usuário ser capaz de escolher a carta, de fazer também aqui de checar qual a carta do professor, certo? E basicamente isso. Tentei explicar nesses 30 minutos os pontos mais importantes do código, tanto do back como do front. E então, persistência de dados todos salvos num banco de dados não relacional, o Mongo. É, uso também de relatórios, tem a parte de diferentes usuários administrador, usuários, né, normais. Usamos a API do tipo REST para fazer a tratativa de usuários, cartas e tudo mais. Usamos Socket para fazer a parte da partida, que era uma coisa mais um ping-pong, assim. Precisava mais de um dinamismo. E é isso, espero que tenham gostado. Muito obrigado.